uma cidade pequena do Rio de Janeiro, tem aproximadamente 110 mil habitantes, e estou aqui no sul, já vai fazer um mês amanhã, e eu tenho agradecido a Deus por estar aqui conhecendo a família e de conhecer, né, uma outra cultura diferente, que é bem diferente do Rio de Janeiro. É muito legal a cultura daqui do sul, e eu tenho gostado daqui, e Deus tem abençoado a minha vida aqui também. E eu creio que essa noite será uma noite carregada do Espírito Santo aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque desde quando chegamos aqui, o nosso corpo ele já tremia pela presença de Deus. Glória a Deus, Desde quando eu vi que pela aleluia. primeira vez eu pude perceber que as chamas aqui são de fato acesas pela presença de Deus. Eu quero dizer para você que você não veio aqui por acaso nem por mera coincidência. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te convidou. E você vai sair daqui hoje diferente, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Quantos acreditam nisso? Dê um glória a Deus bem alto e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, uma passagem muito conhecida entre nós. Capítulo de número 4, eu quero estar ministrando uma palavra de Deus, conduzida pelo Espírito Santo, com um simples tema: a tua reserva vai virar uma fonte de azeite. Amém? Capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia é bem diferente, mas eu creio que vocês vão conseguir acompanhar em outras traduções que estão em mãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a esposa de um dos discípulos dos profetas questionou-se com Eliseu, dizendo-lhe: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora veio um credor para tomar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou a ela: o que eu devo fazer por você? Diga-me o que é que você tem na tua casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, além de uma reserva de azeite. Então ele disse: vá, tome emprestado vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, de modo que sejam muitas vasilhas. Entre e feche a porta com você e seus filhos, e derrame o óleo em todas as vasilhas, e à medida em que elas foram se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou e fechou a porta atrás de si. E seus filhos traziam para elas vasilhas enquanto elas enchiam. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: traga-me a outra vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Ela veio e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o óleo e pague suas dívidas. Então você e seus filhos poderão viver do que soprar. Amém ou não amém? Amém. Amém. Toma o teu assento, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Essa história que acabamos de ler, de mencionar aqui, é uma passagem que é muito conhecida entre nós. Um milagre extraordinário que essa viúva viveu na época do profeta Eliseu. Nesta época, o profeta Elias, ele já havia sido transladado ao céu, já havia sido arrebatado ao céu há alguns anos. No capítulo 4, a Bíblia está narrando uma outra transição, uma outra história, uma outra época. E nessa época o profeta de Israel era o profeta Eliseu, porque na época o governo de Deus era dirigido, era regido pela teocracia, ou seja, Deus colocava e Deus também tirava. O rei naquela época, esta época aqui, era 2 reis, Josafá e o rei Jorão. A Bíblia diz que na época em que o profeta Elias ainda estava vivo, a Bíblia diz que Elias ele desafiou alguns profetas de Baal e alguns profetas de Azera no Monte Carmelo, devido à profanação e o alto índice de idolatria que estava acontecendo em Israel.
A Bíblia diz que depois daquele episódio, a Bíblia nos relata agora que depois dessa história, entra uma outra história dentro da mesma história. No capítulo de número 4, havia uma mulher que morava em Israel, e essa mulher, a Bíblia vai trazer algumas notificações que ela era uma mulher de Deus, viúva de um dos discípulos dos profetas que Eliseu e Elias ele tinha. Porque quando o profeta Elias ele é arrebatado, ele é transladado, ele vai deixar uma grande massa de discípulos de profetas para Eliseu tomar conta. Então no capítulo de número 4, a Bíblia vai nos relatar que uma mulher, dos discípulos dos profetas, ela chegou a questionar com Eliseu, devido à morte do seu marido, porque o seu marido era um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ela vai até Eliseu e ela vai dizer: olha, tu sabes que o meu marido, que eu sou viúva, mas agora eu estou com uma dívida, e o meu esposo, ele servia a Deus e ele era um dos seus discípulos. Só que agora veio um credor e ele bateu na minha porta e ele disse que se eu não pagar a minha dívida, ele vai levar os meus filhos como escravo para quitar a minha dívida. Só que essa mulher, ela não deu os filhos dela para o credor. Essa mulher, ela fez ao contrário. Ela foi primeiramente consultar a Deus e depois ela foi se consultar ao profeta Eliseu. Porque naquela época existia o templo de Salomão. E a Bíblia diz que quando uma viúva, ela precisava de uma ajuda, ela ia até o sacerdote. Se o sacerdote não poderia ajudar essa mulher, essa viúva, ela ia até o profeta. E foi isso que ela fez, ela foi até o profeta. Porque no livro de Crônica diz que nós temos que crer no Senhor, que estaremos seguros. E nós temos que crer nos profetas, que nós prosperaremos. Porque os profetas são levantados por Deus. E a Bíblia diz agora que essa mulher, ela foi até o profeta consultar a Deus e pedir uma palavra de Deus, uma orientação divina através do profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu, ela vai ouvir todo o relatório, ela vai ouvir toda a história, todo o relato da viúva. Então ele vai dizer: o que eu posso fazer por você? O que eu poderia te ajudar? A mulher disse: olha, eu não tenho nada em casa, eu só tenho apenas uma reserva de azeite. Só uma reserva de azeite. A Bíblia diz que o profeta Eliseu agora, ele vai dar uma missão para ela, e ele vai dizer o seguinte: vai, pega os teus filhos e manda eles pedir vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas. Depois vocês entram em casa, tranque a porta, feche a porta, porque a provisão de Deus, ela vai acontecer na tua vida no momento em que você fechar a porta e que você deitar vasilhas sobre os vasos, e todos os vasos serão cheios, e você vai pagar a tua dívida, e você e teus filhos vão viver do resto. A Bíblia diz que neste momento a mulher, ela autoriza seus filhos para que eles fossem bater em porta nas vizinhanças para pedir vasos emprestados à sua vizinhança. Eles vão correndo para lá e para cá pedindo vaso emprestado, muitos vasos, não poucos, tinha que ser muitos vasos. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar vasos, uma grande quantidade de vasos, para encher aqueles vasos, para pagar a dívida que ela estava devendo aos credores daquela época. Naquele momento ela precisava de um milagre, ela precisava de uma provisão, ela precisava de uma intervenção divina de Deus sobre a vida dela. E eu quero dizer para você o seguinte: você que está aqui nessa noite, eu não sei o que você veio pedir a Deus, eu não sei o que você veio consultar a Deus, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele vai prover aquilo que você veio buscar. Deus, Ele vai atender aquilo que você veio pedir a Ele. Deus, Ele já está ouvindo nossas orações. Porque quando colocamos nossos pés aqui nessa congregação, Deus, Ele já havia visto as nossas necessidades, as nossas súplicas. E é por isso que eu quero dizer para você que não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem umbanda, não tem candomblé que vai prender a nossa oração. Porque quando nós oramos aqui, Deus, Ele vai bradar lá do céu para nos abençoar. Quantos acreditam nisso? Levanta a tua mão para o céu. Dê glória a Deus.
Deus bem alto para Jesus. Agora eu quero que você diga para o teu irmão: a provisão de Deus, ela vai vir para a tua vida hoje, nessa noite. Diga para o seu irmão: a provisão de Deus, ela vai vir hoje para a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que aquela mulher, ela fechou a porta para os credores, não deu bola para os credores, e ela foi até o profeta Eliseu. O credor aqui, ele simboliza Satanás, ele simboliza os nossos inimigos espirituais, que são Satanás. Só que nessa noite, você não vai dar bola para o inimigo, você não vai dar bola para o adversário. Você vem no lugar certo se consultar a Deus, porque Deus tem uma palavra, uma última palavra de Deus para a tua vida, e é Ele quem dá a última palavra de Deus para a sua vida. Aquela mulher, nesse momento, não entrou em desespero. E a primeira coisa para o milagre acontecer em nossas vidas: não podemos entrar em desespero. Temos que confiar em Deus e confiar naqueles que pregam a palavra de Deus. É porque daqui desse altar é que vai sair uma vitória para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher acreditou em Deus, ela foi até o profeta, ela colocou a sua confiança em Deus, e depois ela acreditou nas palavras do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse: vai e pega vasos vazios emprestados, e depois entra na sua casa e fecha a porta, porque o azeite vai descer. Eu quero dizer que a minha missão, a tua missão nessa noite, é pegar vasos emprestados, é pegar vasilhas emprestadas, e a nossa missão é encher aquilo que está vazio, porque Deus, nessa noite, Ele vai encher aquilo que está vazio. Nós somos vasos, recipiente de Deus. Entramos nessa noite talvez vazio, mas sairemos daqui cheio da unção de Deus, cheio do azeite de Deus, cheio das promessas de Deus, porque Deus, Ele vai encher a tua vida. Diga para o teu irmão: Deus vai encher a tua vida nessa noite. Deus vai encher a tua vida nessa noite. Pega na mão do seu irmão e diga: Deus, Ele vai encher a tua vida nessa noite. Isso, chacoalhe a mão dele e diga: Deus, Ele vai encher a tua vida nessa noite. Você crê nisso, no que eu estou dizendo? Você crê no que eu estou dizendo? Então glorifica a Deus, porque Ele está enchendo a tua vida aqui nessa noite. Deus, Ele vai encher a tua vida aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite agindo em nossas vidas. Eu quero que você nesse momento feche os teus olhos por um minuto apenas. Eu quero que você comece a glorificar a Deus, porque há um milagre chegando hoje para a tua vida. Há uma resposta de Deus chegando hoje para a tua vida. Há um milagre de Deus hoje chegando para a tua vida. Eu quero profetizar nessa noite, debaixo da unção de Deus, que se chegou alguém aqui enfermo nessa noite, o Senhor vai curar. Se chegou alguém aqui com problemas da família, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar casamento, família. O Senhor vai restaurar lares aqui nessa noite. Porque a unção do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite sobre a tua vida. Quantos querem receber azeite de Deus aqui nessa noite? Quantos querem receber azeite de Deus aqui nessa noite? Quantos querem receber azeite de Deus aqui nessa noite? Então comece a glorificar, porque você já pegou o vaso, já preparou o seu vaso. Agora é só você entrar na intimidade com Deus, porque a provisão de Deus, ela vai vir sobre a tua vida. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui nessa noite. Estou falando sobre provisão. Estou falando sobre família nessa noite. Lá no Rio de Janeiro, uma irmã do círculo de oração, ela estava passando por uma crise na família. E essa irmã, ela ia para as consagrações, ela ia para os montes, ela ia para as vigílias. Só que ela tinha um filho, que o filho dela não era evangélico. O filho dela ia para o baile funk, ia para os bailes de favela, ia se drogar, ia curtir as noitadas da noite. E aquela mulher tinha uma grande intimidade com Deus. Só que um dia o diabo, astuto, ele falou para aquele menino: se você matar a tua mãe, eu vou deixar você rico, eu vou deixar você famoso, vou te dar dinheiro, vou te dar tudo que você quiser, só se você matar a sua mãe. Então naquele momento o jovem, ele falou consigo mesmo: hoje mesmo eu vou matar a minha mãe. Só que naquele momento, já era de madrugada, o Espírito Santo tocou no coração daquela mulher,
E o Espírito Santo de Deus falou com aquela mulher: levanta, dobra o teu joelho e ore. Só que ela falou: Senhor, já orei meia-noite agora que passou. Só que o Espírito de Deus falou para ela assim de novo: ore novamente, porque eu tenho algo a tratar com você nessa madrugada. E naquele momento o filho dela estava num baile de favela. E o filho dela, a intenção dele era: quando acabar o baile eu vou descer do morro e vou pegar uma arma e vou matar a minha mãe. Só que naquele momento o Espírito Santo de Deus falou com ela: levanta, dobra o teu joelho e ore. E aquela mulher no seu quarto dobrou o joelho sobre a cabeceira da sua cama e ela começou a orar. E olha só a oração daquela mulher: Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. Oh, Deus! Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. Eu não sei o que está acontecendo, mas Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. Oh, Pai! A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro consultar os seus servos e profetas. E ela começou a orar: Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro, me cobre com o sangue do Cordeiro. Quando foi 4 horas da manhã, aquele menino desce do morro, drogado, com uma arma na mão. E ele estava já sendo induzido, persuadido por Satanás. Ele disse: eu vou matar a minha mãe. Quando ele chega em casa, ele bate na porta da mãe dele: mãe, abre a porta para mim. Quando a mãe dele vai abrir a porta, ele vai apontar a arma para a mãe dele. De repente, quando ele vai puxar o gatilho da arma, ele olha para a mãe dele e toma um susto. Ele fala: mãe, o que aconteceu com a senhora? O que fizeram com a senhora? Ela falou: por que, filho? Ele falou: mãe, que sangue é esse aí que está na senhora? Ela falou: filho, esse sangue é o sangue do Cordeiro de Deus que está sobre a minha vida. Mas mãe, o que fizeram com a senhora? Esse sangue é o sangue de Jesus. Porque enquanto você estava lá fora, o Espírito Santo de Deus falou comigo: levanta, dobre o teu joelho e ore. Eu quero dizer a você nessa noite que o sangue do Cordeiro de Deus está sobre a tua vida aqui nessa noite. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre a tua vida aqui nessa noite. Quem crê que o sangue de Jesus está sobre a tua vida aqui nesse lugar? Quando esse culto acabar, saia daqui clamando o sangue de Jesus. Quando você for trabalhar amanhã, saia trabalhando, clamando o sangue de Jesus. Quando você ir para o colégio, vai para o colégio clamando o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é sobre a tua vida. O sangue de Jesus é sobre a tua vida. Aquela viúva, ela pega todos os vasos emprestados e ela vai para sua casa. Quando ela chega no quarto dela, ela pega a reserva que ela tinha e ela começa a encher aqueles vasos que estavam vazios. Na medida em que os vasos foram todos cheios pela reserva que estava no vaso, e ela conseguiu encher centenas de vasos que estavam sobre o seu quarto, ela deve ter pensado: o credor não vai levar os meus filhos. Aleluia! Porque eu vou pagar a minha dívida e ele não vai levar os meus filhos. O credor não vai levar teus filhos para drogas, porque o Senhor vai pagar a dívida nessa noite. O credor não vai levar seus filhos para o mundanismo, porque o Senhor está quitando a sua dívida aqui nessa noite e resgatando a sua família pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar aqui nessa noite que a unção do Espírito não vai deixar que Satanás rouba a sua família. A unção do Espírito Santo não vai deixar que Satanás acabe com o seu casamento. A unção do Espírito Santo não vai deixar que Satanás dê a tua família. Porque a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida aqui nessa noite. A unção do Espírito Santo está sobre a tua vida aqui nessa noite. O diabo talvez queria acabar com pessoas que estão aqui, acabar com famílias, mas eu digo: o azeite que está descendo aqui, o Espírito Santo não vai deixar ninguém tocar na sua família. Porque a unção que está descendo aqui, o Espírito Santo, ele vai conduzir a tua família para a eternidade, para a salvação. Porque você veio no lugar certo. A fonte de azeite está fluindo aqui nessa noite sobre a tua vida. Há uma fonte que flui desse altar aqui, vai descer sobre a tua vida aqui nessa noite. Quantos estão recebendo essa palavra nessa noite? Glorifica o Senhor, porque a unção de Deus está descendo sobre a tua vida. Aleluia, aleluia.
Uma certa vez, eu fui pregar em uma comunidade de uma favela no Rio de Janeiro. Ali no Complexo Alemão, que foi tomado pela polícia em 2011. Em 2011, as tropas de choque e as 3 autoridades do Rio de Janeiro, a autoridade militar, a autoridade da BOP e a autoridade da civil, invadiram o Complexo Alemão porque o tráfico de drogas estava demais. Muito sangue derramado inocente naquele lugar. Um dia eu fui pregar naquela comunidade. Eu lembro que eu cheguei numa igreja e o pastor chorando, mas chorando o culto todo, chorando, eu não entendi nada. E eu pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o pastor? Porque eu fiquei preocupado com o pastor. De repente veio um diácono e falou comigo assim, não, ele está chorando. É porque um dos traficantes pegou o filho dele e queimou lá no micro-ondas. Micro-ondas lá no Rio de Janeiro, nas favelas, são pneus de caminhão que os traficantes pegam pessoas que estão devendo tráfico. Eles colocam aqueles jovens dentro de um pneu de caminhão e depois tacam gasolina e eles falam que a morte no micro-ondas. Só que esse pastor tinha notificado que o filho dele morreu inocentemente. Então eu comecei a pregar e eu não entendi, mas a unção de Deus desceu naquele lugar. E veio uma profecia naquela noite dizendo que Deus ele ia fazer um juízo naquela comunidade. E eu ali pregando a palavra de Deus. Quando foi, numa outra semana, eu estava em outro lugar. Tinha um traficante lá no Rio de Janeiro, que ele ficou meio desconfiado de mim. Ele falou comigo assim, quem é você, rapaz? Eu falei assim, eu sou um pregador da palavra de Deus, eu sou um evangélico, pregador da palavra de Deus. Ele falou assim, nunca te vi aqui, eu estou meio desconfiado de você. E de repente, aquele traficante, ele com uma arma na mão, ele falou comigo assim, não, você parece que é policial. E ele foi puxar o gatilho, e eu falei, Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. Naquele momento, aquele traficante, eu fechei meus olhos, eu só vi que ele abaixou a arma. Ele me deu um abraço, ele falou assim, de verdadeiramente eu vi que você é um servo de Deus, me perdoe. Oh, E naquele dia, aquele traficante ele foi para a igreja, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E naquela noite eu estava pregando naquela igreja lá no Rio, tem lugares que é muito longe. E também tem lugares que não pode entrar de carro, como eu não tenho carro. Eu fui de trem, depois eu peguei o teleférico e subi numa favela e eu tive que dormir na igreja, porque não tinha como voltar para casa. E eu dormi na igreja. E o pastor falou comigo, e ele falou comigo assim, olha, se alguns traficantes bateram no portão de noite aí e pedir oração, fica tranquilo, porque ele sabe que você está aqui. Porque todo mundo que prega aqui, dorme aqui e ora pelos traficantes depois. E de repente, quando foi 5 horas da manhã, uns 50 traficantes começaram a bater no portão da igreja. E eu levantei com o rapaz, e eles falaram comigo assim, olha, ore pela gente. Eu comecei a orar por eles, eu falei com eles assim, olha, o que leva vocês a estar nessa vida de tráfico de droga? Eles falaram assim, não é que eu tenho dívida, é porque eu não tenho outra saída, é porque eu estou desempregado. Oramos naquela manhã para aqueles traficantes. E eu falei assim o seguinte, olha, vem para o culto mais tarde, o pastor vai estar aqui, vem para o culto mais tarde. E aqueles traficantes também foram para o culto. Uns não aceitaram, mas outros receberam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pregada aqui. Ainda que ninguém aqui nessa noite, que tiver alguém que não é evangélico, aceite Jesus, mas a palavra vai ser semeada no coração e a semente vai crescer. Ao longo dos dias, ela vai germinar e ela vai dar fruto. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, para você que tem filho que é viciado, para você que tem alguém na sua família que é viciado, eu quero dizer para você, continue perseverando. Oh, Deus, porque o sangue de Jesus tem poder para libertar das drogas, dos vícios. Amém, Ele vai meu libertar Deus, toda a sua família nessa noite. Quem crê nisso, levanta a tua mão para o céu. Segura a tua mão assim nessa noite. Segura a tua mão assim. Eu quero profetizar nessa noite como simples pregador, profeta da palavra de Deus. Eu quero profetizar que a partir de hoje o Senhor vai começar a resgatar pessoas da sua família pela unção do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Eu quero dizer que esse ano será o ano do altar de Deus na sua família. Eu quero dizer que esse ano será o ano que Deus ele vai reunir a sua família na sala de jantar e todos vão glorificar a Deus com você. E você vai vir para cá cultuar a Deus, porque a unção do Espírito de Deus ela vai salvar a sua família.
Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos estão sentindo a unção do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Pela visão do Espírito Santo, eu já vejo Deus agindo aqui nesse lugar. Eu já vejo a presença de Deus agindo sobre a tua vida. Eu já vejo a unção de Deus agindo sobre a tua casa. Eu já vejo a unção de Deus ungindo sobre a tua vida. E Deus, Ele vai fazer algo na tua família extraordinário nesse ano de 2019. O credor vai voltar para trás, porque a unção do Espírito de Deus vai restaurar a sua Glória família. a Deus, aleluia. Pela permissão do pastor, se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. A unção de Deus está aqui nesse lugar. A unção do Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. A unção do Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Pela permissão do pastor, eu queria convidar aqui à frente pessoas que querem sua família restaurada nesse ano. Vem aqui na frente. Eu sou prova de uma família restaurada. Na minha família tinha macumbeiro, espírita, pessoas que entraram para a maçonaria. Hoje, 90% da minha família aceitou Jesus. Porque a unção do Espírito Santo trouxe minha família de volta para o altar de Deus. Eu quero dizer para você que assim como Eliseu lhe disse para aquela viúva, você e teus filhos vão viver do resto do azeite que sobrar. E você vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Nós vivemos guiado pela unção do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Vivemos debaixo da unção de Deus. Feche teus olhos nesse momento. Oh Espírito de Deus, feche teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Sinta a presença de Deus aqui nessa noite, porque Ele está aqui nesse lugar. A unção do Espírito de Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. A unção do Espírito de Deus está sobre a tua vida nessa noite. Sinta a presença de Deus agora onde você estiver, aí atrás. Receba a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Quem dá a última palavra é Deus na tua vida. Quem dá a última palavra é Deus na tua vida. Sinta a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Se você quiser chorar, chore na presença de Deus. Derrama suas lágrimas na presença de Deus nessa noite. Deus de poder, aleluia. A presença de Deus está aqui nessa noite. O homem da mão furada está andando em nosso meio aqui nesse lugar. Elevar a canto, elevar a cerevar, elevar a canto, elevar a cerevar, elevar a cerevar, anderecando, levar a cerevar, levar. O Senhor está tratando com alguém aqui nessa noite. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém chegou aqui com o coração muito machucado. Alguém chegou aqui querendo ouvir uma resposta de Deus. O Senhor está falando com você desde quando o culto começou aqui pelos louvores, pela palavra de Deus. Sinta a presença de Deus nessa noite, porque a unção de Deus é transbordante sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, Deus de poder. Oh,
O Senhor quer renovar pessoas aqui nessa noite pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo quer renovar pessoas aqui nessa noite. Sinta a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Aleluia, tu chegaste aqui com reservas de azeite, mas tu sairás daqui com a fonte transbordante de azeite sobre a tua vida. Você que está enfermo, vem aqui na frente. Eu já vou terminar. Vem aqui na frente. Quero orar sobre a tua vida aqui nessa noite. Há uma unção aqui nesse altar aqui. Há uma unção de Deus sobre essa igreja aqui nessa noite. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Todo mal tem que sair. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Todo mal tem que sair. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando por aqui. Todo mal tem que sair. Jesus está passando por aqui. Eu vejo o guerreiro de Deus andando aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Levanta a sua mão aí atrás. O guerreiro de Deus está passeando aqui nessa noite. Onde estão aqueles que são batizados com línguas estranhas? Onde estão aqueles que são cheios do Espírito Santo? Onde estão aqueles que recebem a palavra de Deus nessa noite? O diabo nessa noite perdeu a batalha. O espírito das trevas está recuando nessa noite.